Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental de crianças e adolescentes. Eu vou contextualizar aqui um pouquinho para vocês que dos assuntos que nós sempre estamos recebendo lá pelas nossas redes sociais de quem nos acompanha, uma das solicitações que costumeiramente aparece é falar sobre saúde mental, que é algo que se percebe, principalmente depois da pandemia, que parece que tomou uma proporção ainda maior. Mas dentro do assunto saúde mental, nós queremos falar em específico saúde mental de crianças e adolescentes. Para isso, está aqui comigo a psicóloga Creuza Isabel Gatti. Tudo bem, Creuza? Tudo bem, é um prazer estar com vocês, né, podendo falar um pouquinho da saúde mental dos nossos pequenos, que é tão importante para a formação do ser humano para a fase adulta, né? É a base. É a base, né? Seja bem-vinda, Creuza. Então, Obrigada. já para entrar nesse assunto, porque eu sei que quem nos acompanha, principalmente pais, mães, né? É um assunto que para alguns talvez seja tão do dia a dia ou tão importante, né? Fala para nós, assim, como é, e de uma forma geral, cuidar de saúde mental de criança e adolescente. Dá mais trabalho? É mais difícil de se perceber, de se diagnosticar isso? Sim, muitas vezes no dia a dia os pais não conseguem discernir se aquilo já é um problema de saúde mental ou se é apenas uma birra da criança. Ou uma teimosia, como dizem, né? Tudo normal, é uma teimosia. E às vezes não é. Às vezes a criança está pedindo socorro, eu não estou bem. E como a criança não sabe nomear suas emoções, seus sentimentos, direcionar o seu pensamento, ela acaba sofrendo e tendo atitudes muitas vezes de agressividade, né? De birras mesmo, mais sérias, mais assim, sérias, aonde ela está mostrando que não está bem. Tá. Então nós pais, né, principalmente profissionais, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com esta criança, né? Não é deixar passar batido, mas é estar com essa criança e analisar essa mudança de comportamento. Tá. Por que ela está manifestando esse comportamento nesse momento e está prolongando este comportamento? E aí, Creuza, também começa a entrar fatores de riscos, não é? Porque se isso começa a acontecer, é risco não só para aquela criança, para o adolescente, para a família, para quem convive de uma forma geral, não é? Sim. A doença mental, que a gente pode dizer, ou o início dela, ela vem sim com alguns fatores de risco. Às vezes a criança foi abusada, ninguém percebeu. Às vezes dentro de casa está tendo atrito familiar e essa criança está presente, né? E ela não sabe, e aí ela começa a ficar com muito receio, muito medo, não sabendo lidar com esse medo ou com essa frustração que ela está vivendo nesse momento. E isso vai instalando esquemas internos nela e ela vai iniciando um processo de doença mental, porque a doença mental, muitas vezes, ela acaba evoluindo num tanto que ela somatiza e ela manifesta no físico da criança. Aí assim como nós adultos, né? Não Sim. é? Muitas das nossas frustrações ou situações, você acha que você está resolvendo ou que passou, mas fisicamente começa a acusar algumas coisas, Sim, né? a criança muitas vezes ela começa a dizer, eu tô com dor na perna, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de barriga, não quero ir para a escola. E aí a gente muitas vezes acaba achando que aconteceu algo na escola. E às vezes não. Às vezes é um medo de deixar essa mãe, de deixar esse pai, de deixar esse lar, de não ser buscada na escola. Então nós temos que ter muito cuidado que nós falamos para essa criança. Às vezes a gente fala coisas tão banais para a criança, para nós, mas que para ela tem um sentido muito profundo, muito forte, né? Eu tenho um caso de um garotinho
que a avó dizia assim, você é o único homem da família, você vai cuidar da fazenda, né? E ele foi assumindo aquela responsabilidade e ele acabou adoecendo de tanto medo de não dar conta. E de quando ficasse adulto ter tanta responsabilidade, né? Porque a cabecinha da criança, ela não está pronta para receber certos compromissos, né? E nem deve também, e né? nem deve. Deixa a criança ser criança, né? A gente tem que ter muito cuidado com a vidinha e a formação desta criança. Ô, Creuza, e juntando com isso que você está falando, eu não sei se pode, se é comum, existe idade, claro, cada caso, um caso, né? Mas assim, poderia-se dizer de uma forma geral que existem idades onde se tem um diagnóstico ou costuma-se diagnosticar mais doenças mentais em crianças? Adolescente na própria adolescência, que já é uma fase difícil, né? Alguns tipos de doenças mentais, como esquizofrenia e tudo mais, a gente deixa para diagnosticar na fase da adolescência, né? A fase adulta. Mas a depressão, tem crianças que deixam, começa a não se alimentar, tem transtorno do sono, tem alguns fatores, né, que ela vai demonstrando que ela não está bem. E uma irritabilidade. E essa criança está depressiva. Você sabe que uma das perguntas que chegou para nós é exatamente isso. É possível depressão e ansiedade nessa faixa etária de criança? Então, sim, é até comum. Sim, comum. Tem criança que com 3, 4 aninhos, você, e até, dependendo do caso, né, de um abuso, alguma coisa assim, você consegue diagnosticar antes, né? Lógico que vai ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com essa criança, é importante ter o psiquiatra. Tem pais que têm, assim, acha que não deve levar a criança ao psiquiatra, deve sim, deve levar para o psicólogo, sim. Hoje em dia, depois da pandemia, ficou mais gritante ainda, tudo isso, né? Quantas crianças com depressão, quantas crianças com uma ansiedade, assim... Absurda, né? Absurda. E você vê que você traz um fator que é muito importante e que, assim, todos que participam do nosso podcast, né, dos episódios, como a gente fala de saúde, é comum essa questão de falar do diagnóstico, da importância de um diagnóstico, né? Sim. E que ele aconteça precocemente, que ele aconteça quando realmente tem que ser. E aí você mesmo fala, né? Tem pais que evitam de levar os filhos ao psiquiatra, a um psicólogo, porque, né, N situações criam, né? Tem aquela cultura de que, meu filho não vai ter isso. E quão importante é o cuidado, né? Verdade. A doença da mente é como uma doença física. Você não vai ao médico para cuidar do seu coração, do seu rim, das dores para o ortopedista, das dores que você tem na perna, no pé, enfim, né? A doença da mente também precisa. E muito, né? E muito. Então, geralmente, o psicólogo, ele vai fazer uma avaliação, ele vai fazer o diagnóstico e ele vai encaminhar essa criança. Geralmente, essa criança, muitas vezes, vem encaminhada já pelo médico ou pelo pediatra, ou pelo neurologista, ou pelo psiquiatra, né? Que já viu, às vezes, né, pela própria escola, porque os educadores, como eles estão em contato com mais crianças, eles têm um olhar diferente dos pais. Porque como os pais, muitas vezes, tem um único filho, né? Então, na família não tem mais criança, na correria do dia a dia, coisas podem passar batido. Agora, o professor, a equipe pedagógica, ele está ali, ele tem um olhar que quando ele pede para os pais, busca ajuda, é porque ele está percebendo, ele está percebendo e ele quer o melhor. E se essa criança bem cuidada e bem acompanhada pelo psicólogo, ela não terá na vida adulta problemas mais sérios, né? Isso que é importante, a gente vê hoje em muitos adultos, né? Que não trataram ou talvez nem sabiam, nem perceberam, né? Nem sabiam. Hoje eu recebo muito adultos buscando diagnóstico de TDAH
e de autismo. Olha, Né? Por quê? Porque quando eles eram criança, quase não se cogitava isso. era uma criança que não... Ai, ela Não, é é desatenta. rebelde, é uma rebelde, criança, né? Ela é introspectiva, né? E que hoje está fazendo falta na vida desta pessoa ele ter algumas técnicas internas para ele poder lidar com isso. Né? Eu já ouvi casos disso mesmo, que muitos adultos se descobrem com, né, um TDAH, um autismo que exatamente passou nas batido, famílias passava batido, e aí né? tinha, né, essas questões. E tem crianças de alta funcionalidade, com QI elevado, e que tem o autismo leve, mas tem. E que precisa, igual você falou, conviver, entender uma técnica, né? Sim, poder se socializar melhor, né? Aí acaba não tendo amiguinhos. Então a gente tem que ter muito olhar para esta criança. Por que ele não tem amiguinhos? Por que ele não gosta de trazer os amiguinhos para casa? Esse convívio com o outro, né? Que é tão importante. É importante para a saúde mental, né? A gente tem que ter prazer, a gente tem que ser feliz. Ô, Creuza, você comentou um negócio que é super importante aí, cada um de nós aqui, né? Sabe a vida escolar, né? Vamos lá, quando criança na escola, adolescente na escola, como tem dias que é difícil, né? Porque o próprio coleguinha, né, tá ali com você. Hoje é muito comum dizer do bullying, né? Ele tá ali fazendo uma brincadeira com você, ele tá numa situação, ou você, né, tem toda essa questão de já ter alguma possível necessidade de um olhar diferente. E como a escola é importante nisso, né? Muito. E para adolescente também, olha, eu me recordo assim, de coisas que na nossa época não se falava de bullying, né? Mas... caramba, como que a gente tinha apelido, né? Falava muito apelido, e como que você passava por umas situações que, olha, não era fácil, não, né? E a gente tem que ver que nós temos, se fala de personalidade, mas nós temos o temperamento, tá? Então, para nós. Certas crianças têm um temperamento que se o outro tira sarro, né? No bullying e tudo mais... ele tira de letra. Aí vai de boas, né? E vai de boa. Outros já sofrem, deprimem, né? Aquilo que o outro está fazendo, está machucando muito, né? E hoje em dia a gente vê crianças perversas. Tem. Né? E aquele que muitas vezes não é perverso, ele acaba sofrendo bullying na escola, e isso acaba interferindo na saúde emocional dele, na saúde mental. Então ele acaba sofrendo porque ele não consegue lidar com aquela situação. Agora, se na escola os profissionais têm um olhar aguçado, se ele chega em casa e tem o canal aberto de diálogo com os pais, e ele pode falar sem julgamento, e os pais vão validar esta emoção dele, e vai até a escola para ajudar a resolver, isso vai ser bom. Porque a gente não pode desvalidar a emoção da criança. Porque muitas vezes a gente tem mania de dizer assim, vai passar, não é isso. É coisa de criança, né? Não, escuta o teu filho, sabe? Entendi. Escuta. Ouviu, não pune e não julgue. Sem entender realmente. Orienta. Isso que eu quero te perguntar. Qual é o momento em que o pai, né, tá ali na conversa, a família, de perceber que aquilo deixa de ser ou tem que ter realmente esse ouvido, né? Essa atenção, e em que momento também que eu já procuro um profissional e tem como eu perceber, existe assim situações em que aconteceu, eu preciso procurar um psicólogo, realmente é muita conversa, e aí sim a procura de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para os devidos tratamentos. Quando a criança demonstra que ela não está bem, é necessário estar buscando ajuda. Ele pode ir na escola, conversar com a escola, ele pode ir para o pediatra, conversar com o pediatra, que o pediatra acompanhou aquela criança a vida toda, né? Desde o nascimento até o momento que ele está. Pode procurar um psicólogo, conversar, tira dúvida, e aí
Entender como foi entender fazendo, o né? que está acontecendo. Eu digo assim, não super proteger. A superproteção, nós temos dois lados, né? A omissão de muitos, que deixa passar batido, e a superproteção. Que aí A para não acontecer. superproteção, ela aleja a criança também. Porque essa criança se torna... Dependente de alguém que resolva para ela, né? E ela se sente incapaz. E muitas vezes ela se torna depressiva até, né? E às vezes a gente chega a receber no consultório, pais, quando chegam na adolescência, diz assim, meu filho é um folgado, né? Já vem rotulando o adolescente. Só que uma vida inteira ele super protegeu na infância. Ele fez pelo filho, né? Ele Ou resolveu fez, pelo filho, fez. né? Filho nenhum nasce folgado, né? Sim. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Ao mesmo tempo que eu vou cuidar do meu filho, eu vou ouvir meu filho, eu vou acolher as emoções do meu filho, eu vou dar limites também para o meu filho. Porque senão a vida vai acabar dando, né? Eu vou dar responsabilidade, eu vou dar autonomia para o meu filho. A partir do momento que a criança começa a andar, começa a falar, ela pode ter autonomia de calçar tentar calçar o seu tênis, tentar vestir o seu shortzinho. E a maioria quer, não é? Porque a gente vê que a criança, ela busca isso, se virar sozinha, mas né? Quando o adulto começa a fazer por ela se acomoda porque ela passa a ter sentimento de incapacidade. Mesmo pequenininho. Olha, que interessante. Então, é importante a gente estar atento e não fazer tudo pela criança. Lógico, você vai estimular esta criança, você vai acolher esta criança. Sim. Mas não... Mas é diferente, né? É diferente. É diferente. É com carinho que você vai ensinar. Você vai dar autonomia, não porque você não quer fazer, mas porque essa criança pode fazer. Pode e precisa, né? Precisa para o desenvolvimento dela, até físico, psíquico, emocional dela. Tá. Deus, essa questão de casa é extremamente importante, né? Do olhar da família, dos pais. Por isso que se fala tanto para ter cuidado com a terceirização da educação, né? Sim. Pai é pai, mãe é mãe, eles precisam, né? Nos devidos momentos, nas devidas proporções, enfim, a gente não discute isso, né? Mas estarem nos seus papéis, né? Sim, uma coisa que os pais devem se preocupar muito hoje em dia são em relação às telinhas. O que meu filho está assistindo, né? Então, às vezes a criança tem transtorno do sono, quer dormir com os pais, está temerosa, e na medida que ele não fala, de repente você olha uma coisa que ele está assistindo, aquilo causou pânico. Tirou o sono dele, né? E às vezes prolonga, né? E pode chegar a vir a ter consequências mais sérias. Né? Então, esse olhar também é muito importante. É necessário. Creuza, eu estou vendo aqui que a equipe já está dando um sinal, porque está tão bom esse bate-papo nosso, e nós ficaríamos tanto tempo mais, mas você volta e quem nos ouve aí manda para nós aí possíveis perguntas, enfim, para em tempo nós trazermos como pauta. Para fechar aqui, nós gostaríamos que você deixasse um recado para as famílias, até adolescente, quem nos acompanha, em relação a esses cuidados, a esses sinais, né? Como é que a gente trata, faz, quando se precisa, se percebe um olhar, por assim dizer, melhor para a saúde mental? Pais, dialoguem com seus filhos. Questiona. O que está acontecendo? Como você se sentiu diante disso? Como que você pode resolver este problema? Como eu posso te ajudar? Entendeu? Converse com o teu filho, tenha tempo para o teu filho. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba chegando mega cansado em casa e tudo mais, mas tem esse olhar de escuta. Uma coisa muito legal, faça uma reunião semanal com a família, onde todos podem falar de todos.
né? Bacana. E eu, enquanto mãe, posso falar dos meus filhos, olha, tô feliz com isso, tô triste por causa disso, daquilo. Vamos falar das nossas coisinhas para os nossos filhos, para eles também poderem nos conhecer. E fazer parte, fazer né? parte. Fazer parte. Ele vai se sentir importante dentro desta família, ele vai se sentir ouvido, ele vai crescer feliz, lazer em família, sabe? É comer uma pizza junto, mas comer uma pizza dialogando, conversando. Sem o smartphone na mão, na né? mão, né? Isso vai ajudar bastante. Não julgue antes de ouvir. Ouça teu filho. Ouça. Pais, escola, olhar atento a qualquer mudança de comportamento. Adolescentes, tenha teus pais como seus melhores amigos. Sua referência. Os pais são sua referência. Né? Tem adolescente que diz assim, mas eu fui falar e minha mãe não ouviu. Tenta de novo. Talvez naquele momento ela não estava no momento legal, Não, né? Ela não fez porque quis. Conversa, dialoguem. Legal. E eles vão estar sempre do lado de vocês, né? Que bom, Creuza. Nossa, muito obrigada. Sabemos aí da sua agenda corrida e mais uma vez, em nome da Unimed Campo Grande, a nossa gratidão por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que quem nos acompanha também, você trouxe boas reflexões aí. Aos demais, continue em breve mais podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou aqui à disposição. Obrigada.